Shalom, shalom a todos, irmãos e irmãs. Então vamos, para mais um resumo da nossa atual e próxima Parashá. Que agora nós estamos na Parashá Behaloterra, que quer dizer quando subires. É a 36ª Parashá de um total de 54 e a terceira Parashá de Bamidbar, no deserto. Na porção da Torá, nós lemos Números, capítulo 8, até o capítulo 12, verso 16. Na Haftará, nós lemos Zacarias, capítulo 2, do verso 10 até o capítulo 4, verso 7. Na Brit Hadashá, nós lemos Lucas, capítulo 15, até o capítulo 16. Esses dois capítulos são inteiros, 15 e 16. E também lemos Apocalipse, capítulo 11, do verso 4 até o verso 19. Então, a Parashá inicia com quando subires, que é Behaloterra. Por isso ela tem esse nome. Então, Behaloterra, quando subires para acender as lâmpadas. Aqui já está falando da menorá, de forma que as hastes da menorá tem o objetivo de iluminar a haste central, a haste do meio, e não somente o ambiente. Assim como em Apocalipse, João e Yohanan vê 7 menorás, 7 candelabros, 7 menorás, e vê Yeshua, Jesus, no meio, pois a haste central representa Yeshua, que significa que as 7 igrejas têm por função também iluminar, mostrar Yeshua, o Mashiach, o Messias, que representa o eterno para nós, homens. Pois só alguém que se purifica, se santifica e obedece ao Pai pode revelar a luz de Yeshua. E isso vemos também no Midrash de Tanhuna, em Behaloterra 5, onde cada haste da menorá, que é formada por 3 hastes de cada lado e uma central, uma no meio, deveria ter um anteparo externo que conduzia a luz para a haste do meio, ou seja, as 6 hastes estariam voltadas para a haste do meio. Sabemos que Adonai capacita, ordena e unge para fazer conhecida a haste do meio. Em Isaías, capítulo 11, verso 1, lemos que a haste central é como o rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. A haste central é o Ruach Adonai, o Espírito do Senhor, que é o Shoresh Shai. Shoresh Shai significa o rebento, Yeshua. E nas 6 hastes são as virtudes, que diz também ali em Isaías, capítulo 11, verso 1, que são os espíritos de sabedoria, o espírito de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Todas vêm da haste central, todas essas virtudes de espírito vêm da haste central. Yeshua fala em Mateus, capítulo 18, verso 20, que onde estiver 2 ou 3 pessoas em seu nome, ele estaria no meio delas. Veja, como em uma visão, veja 2 pessoas com as mãos levantadas para os céus, clamando ao Eterno, e Yeshua no meio delas, também com as mãos elevadas para o céu, formando assim uma sobreposta à outra, com as mãos levantadas para o céu, formando então a menorá.
E se você vê 3 pessoas, saiba que mesmo assim, o cabeça deve ser sempre Yeshua, porque Deus é o cabeça de Yeshua. Yeshua é o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Então você vê 2 ou 3 pessoas, você vê formando a menorá, porque onde estiver 2 estará Yeshua ali. E assim forma os 6 braços, né, digamos, e a cabeça delas alinhadas forma a haste do meio, que a cabeça é Yeshua. E se tiver 3 pessoas, da mesma forma que as 3 pessoas estarão com as 6 hastes, e a cabeça delas será a haste do meio, sobre elas o cabeça é Yeshua. Então aqui você vê pessoas clamando ao Eterno, buscando o Eterno em união, uníssonas. Elas formam, só os seus corpos e braços já formam a menorá. Então isso é tremendo, né? O que o Eterno nos ensina é tremendo. Claro que ali, essas pessoas em união, elas estarão clamando uníssonas e é Yeshua que elas estão representando. E Yeshua, então, estará no meio delas. É assim que fala a sua palavra. Assim como nós, a menorá também é comparada a uma árvore. Então, a melhor tradução seria: quando você for capaz de subir para acender a lâmpada. Você é a menorá, irmão e irmã, você é a menorá do Senhor. E para acender, existia degraus para que a pessoa subisse nos degraus, né, o sumo sacerdote, para acender os pavios das lâmpadas da menorá. Então, cada pavio emergia de um copo cheio de óleo puro, de primeira prensa de azeite de oliva. Primeira prensa, né? A gente sabe que o fruto da oliveira é a azeitona, né? É a oliva. E quando ela é prensada, apertada, o primeiro aperto, a primeira prensa dá o azeite mais puro, que não faz fumaça. É esse azeite de primeira prensa que é usada na menorá. O para cozinha é usado de segunda, terceira prensa, mas na menorá não. Ele é puro, não dá fumaça, de primeira prensa. Então, óleo puro de primeira prensa de azeite de oliva, fruto da oliveira, que é Israel. Em Salmos, capítulo 119, verso 105, fala que a palavra de Deus é luz. Em Provérbios, capítulo 6, verso 23, fala que mandamento é lâmpada. E em Mateus, capítulo 5, verso 14, fala que somos a luz do mundo. Então, há sim uma relação entre nós, a menorá e Yeshua. Quem obedece a Deus é luz, e quem não obedece não tem luz, ele é apagado. Óleo fala de consagração, óleo fala de unção, fala do derramar do Espírito de Deus. E o combustível da menorá é o óleo. A menorá também simboliza o que é falado em Zacarias, capítulo 4, verso 6, que diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz Adonai. A menorá é o símbolo oficial da fé judaica e de Israel, e existiu até a destruição do segundo templo em 69 ou 70, né, depois de Cristo. E está desaparecido até os dias de hoje. Ou talvez em algum lugar, como Roma, não sabemos. Em Números, capítulo 8, do verso 5 até o verso 26, vemos os filhos de Israel pondo as mãos sobre os levitas, para que os levitas pudessem representá-los como oferta movida no lugar dos filhos de Israel, para o serviço ao Senhor e para fazerem expiação por Israel, para que não haja praga entre o povo de Israel. Então, vocês verem, era
oferta movida. A função dele estava sempre em movimento, né? Em atividade, fazendo a vontade do Senhor. Eles faziam oferta movida. Então, que você, irmão, também faça, né, ações na prática de fazer a vontade do Eterno. E seja também oferta movida. E aqui eles faziam também expiação por Israel, para que não haja praga entre o povo de Israel. Porque o bom seria que nenhum de nós pecássemos. Mas caso pecamos, devemos sim fazer expiação pelo pecado em Yeshua, claro. Ele expia os nossos pecados, mas também devemos pedir perdão e ressarcir a vítima, né, do erro que cometemos. Isso para que todo israelita não tivesse que entregar o seu filho também primogênito para o trabalho no templo. Adonai, para compensar, pega então os levitas para o serviço santo do templo. A escolha dos levitas foi feita anteriormente, quando escolheram a não contaminação com a idolatria do bezerro de ouro, lá em Êxodo, capítulo 32, 26. Por isso os levitas foram escolhidos. E assim, para liberar também o restante do povo para o serviço no santuário. Então, os levitas serviam o Senhor no lugar do povo. Dessa forma, o povo poderia se beneficiar do serviço templário, sem ser condenado. Serviço que exigia, sim, consagração, exigia, sim, santidade e capacitação para ensino, manutenção, guarda, juízo, transporte, entre outros. A única exceção na Torá de expiação sem sangue, ou seja, expiação sem sacrifício, sem morte, e sim expiação pelo serviço do levita, né? É a única expiação sem sangue. Uma exceção foi essa expiação pelo serviço do levita. Pois, se o povo fosse fazer este serviço lá no templo, morreria só em tocar as coisas santas, sem falar em outros aspectos. O serviço levítico, então, precisava de muitos homens. Por este caso, o Eterno separou uma tribo inteira, os levitas. Os sacerdotes da casa de Arão foram escolhidos pelo Eterno para carregarem a responsabilidade espiritual e de conduta do povo. Sua conduta moral e espiritual refletia diretamente sobre a condição do povo. Representam e mediam o povo a Deus também. E se tivessem má conduta, afetaria todo o povo. É uma grande responsabilidade, então, o trabalho levita. Em Números, capítulo 9, do verso 1 ao 14, nós lemos o exemplo do Pessar Sheni, a segunda Páscoa. Pois algumas pessoas, quando o Pessar foi instituído em 14 de Nissan, elas perderam a celebração porque elas estavam impuras, elas tinham tocado em cadáver. Né? E também para uma situação futura, caso acontecesse de estar em viagem, não era ali o caso nesse momento, mas o Eterno estipulou, se estivessem também longe em viagem, então o Eterno, para que elas pudessem celebrar o Pêssar, por isso ele dá uma segunda data, porque como elas tocaram em cadáver, pode ser pessoas que tiveram que enterrar um morto, né? Sepultar um morto. Então, por isso, essas pessoas, algumas, né, não puderam, então, ofertar o sacrifício de Pêssar a Hashem na data de 14 de Nissan, que ele já havia dado, né, a lei por decreto na época. Então, eles foram até Moshe e disseram, olha, Moshe, nós tivemos que sepultar morto, não pudemos celebrar o Pêssar de 14 de Nissan, só que nós temos um grande desejo de celebrar a festa. E nós também temos um grande desejo de oferecer o sacrifício de Pêssar a Deus. Fala com Deus para que a gente possa celebrar essa festa também. Então, Moshe vai falar com o Eterno, ele consulta ao Eterno, que permitiu, sim, que ele celebrasse, então, 30 dias após de 14 de Nissan,
Então, em 14 de Iar, a segunda data do Pêssar, né, em 14 de Iar, para aquele que não puderam, por estarem impuros, tocado em cadáver. Então, assim, eles podiam agora e comeriam, em 14 de Iar, a Páscoa do Senhor. Também eles comeriam o matzar, ervas amargas, ofereceriam também o sacrifício do Pêssar, porém, não haveria o jejum dos 7 dias, para estes na segunda data. Então, seria o segundo Pêssar. Estaria também isso aludindo às duas vindas do Messias? Creio eu, particularmente, que sim. Então, o Eterno voltou atrás no mandamento para favorecer o homem. Adonai pode sim voltar atrás também em profecias de juízo, desde que haja arrependimento genuíno, que nós chamamos de techuvá. Techuvá é o ato de voltar atrás, voltar-se para Deus, para sua palavra, para suas leis, obedecendo e obediente. E também se arrependendo do mal que fez, né? Isso é techuvá. Então, assim o Eterno revoga a sentença do juízo. A pessoa, por isso, precisa reconhecer que pecou, que errou e está em maldição. Confessar também as pessoas ao qual ela pecou e também confessar a Deus e restituir, que é compensar a vítima o dano causado, fazer com correção e juros. Só assim receberá os frutos do arrependimento, que vem da mudança de atitude, que vem do recompensar a vítima também e confessar o tal erro e não praticá-lo novamente, claro. Então, se até Deus voltou atrás, você, irmão e irmã, também tem que voltar atrás quando for necessário. Deus voltou atrás para te dar exemplo, e não porque ele seja imperfeito. Você é imperfeito, eu sou imperfeito. Porém, Deus não. Ele é perfeito. Mas ele fez isso para nos dar exemplo. Em Números, capítulo 9, do verso 15 até o verso 23, vemos o deslocamento do povo de Israel no total dependência de Deus, na total dependência de Deus. Então, eles dependiam de Deus totalmente para se deslocar e para as paradas. Em obediência, né, à vontade de Deus. Então, o povo de Israel deveriam estar com o olhar fixo na nuvem, porque o seu mover, ao mover a nuvem, eles teriam que partir. Ao mover a nuvem, a Anan, Anan é o nome, então, nuvem. Durante o dia, numa nuvem espessa, na Anan. E durante a noite, numa coluna de fogo, os guiando e protegendo. Durante o dia, com sombra. E durante a noite, os aquecendo no deserto. Eles não estavam perdidos, mas sendo guiados pelo próprio Eterno. Em Números, capítulo 10, do verso 1 ao verso 10, vemos as duas trombetas de prata, que eram bem compridas e finas, produzindo assim um som bem agudo. Dependendo da forma que eram tocadas, anunciavam uma ordem. Ora, para reunir o povo, ora os príncipes, ora para partirem, ora para irem à guerra, ou também nas celebrações e festas sobre o holocausto e sacrifícios pacíficos. Então, o Senhor se lembraria do povo e o salvaria, quando guerra, nesse caso. A prata fala de redenção, e assim teriam assistência celestial, redenção celestial. Existiam, ao todo, pelo menos 21 sons de trombetas. Por mais distante que um membro estava, bastava o sacerdote tocar que o povo já sabia o que tinha que fazer.
eram os sacerdotes, os primeiros a verem o mover da nuvem. Eles marchavam conforme a ordem que vimos na Parashá Bemidbar, e que aqui vemos uma certa repetição. Primeiro, então, a tribo de Judá, com a tribo de Issacar e a tribo de Zebulon, juntamente com Moisés, Arão e seus filhos. Na segunda, que saía, em ordem, a tribo de Ruben, depois a tribo de Simeão, Gade e os coatitas. Em terceira ordem, saía depois a tribo de Efraim, Manassés e Benjamim, com os Gersonitas. E por último, saía a tribo de Dan, com Asser e Naphtali, com os Meraritas, partindo eles no 20º dia do segundo mês, que é o mês de Ar, Então, aos 20 dias do mês de Ar, eles partiram pela primeira vez. Partindo do Sinai, então, para o deserto de Parã, nesta ordem, segundo os seus exércitos. Vemos isso nos versos 11 até o verso 28 do capítulo 10 de Números. Em Números, capítulo 10, do verso 29 ao verso 36, Moisés pediu para o seu cunhado, Obabe, que é filho de Jetro, é seu cunhado, sabemos que Jetro era gentil, era um midianita, era um não-judeu. Então ele pede para seu cunhado, filho de Jetro, para ir com eles para o lugar que o Senhor disse que daria a Israel. Porém, o cunhado responde que não, pois achou que em Canaã ficaria sem a terra, e disse que voltaria à sua terra em Midian, junto à sua parentela. Mas Moshe afirma que ele deveria vir junto a Israel, pois ajudaria eles como guia, e ainda o que eles receberiam de Deus dividiriam com ele. Moshe disse que iria compartilhar com o seu cunhado as bênçãos do Eterno, a terra. Aqui alude claramente a Israel, dizendo à igreja gentílica, os não-judeus, discípulos de Yeshua, vem conosco e compartilhemos essas promessas com vocês. Então Israel compartilha com os não-judeus, discípulos de Yeshua, também das promessas. Pois Deus é marido de uma noiva somente, que é a igreja, Israel e seus enxertados, judeus e não-judeus, discípulos de Yeshua. Esse é o povo de Deus. Em Números, capítulo 10, verso 35 até o verso 36, lemos que quando a arca partia com o povo em marcha, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e derrota os teus inimigos, para que eles fujam diante de ti. E quando pousava a arca nas paradas dos israelitas, ele dizia, volta, Senhor, para os milhares e milhares de Israel. Essas eram orações, preces de Moshe, que entoamos em nossas orações todos os Shabats. A frase que nós falamos é Kumá Adonai, Veafutsu Oiverra, Veanusso Messanerra, Mipanerra. Dizemos estes versículos de forma cantada na sinagoga, quando o rolo da Torá é tirada da arca sagrada para a leitura da Torá e os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, esse Kumá Adonai Veafutsu Oiverra, Veanusso Messanerra, Mipanerra é a frase que ele diz, levanta-te, Senhor, e derrota os teus inimigos, para que eles fujam diante de ti. A segunda frase é Shuvá Adonai Revavot Alfe Israel. Este verso também significa abençoe o povo de Israel de forma que cada centena deles possa multiplicar-se em dezenas de milhares. Ou a frase volta, Senhor, para os milhares e milhares de Israel. No capítulo 11, do verso 1 até o verso 15, vemos a murmuração por comer maná todos os dias. O maná era semelhante à resina do caule da árvore, de cor âmbar. Era como semente,
o seu formato, de gosto de coentro, colhido, moído, amassado, onde se faziam bolos e pães. O maná caía com orvalho de madrugada. O povo que estava nas extremidades do arraial murmurou contra o maná de Deus e veio a ter desejo da comida egípcia. Provavelmente o povo egípcio que estava com Israel, que diziam que comiam de graça no Egito, só pode ser outro povo, porque Israel jamais comeu de graça no Egito. Sabemos que Israel foi escravo por séculos no Egito. Então, o povo que estava nas extremidades do arraial que murmurou, provavelmente era o povo egípcio que tinha saído, alguns juntamente com os judeus, com Israel. Porque eles diziam, né, que comiam de graça, só pode. Eles diziam que comiam de graça, inclusive lá no Egito, né? Peixes, pepinos, melões, alhos, cebolas. Sabemos que os israelitas, né, não comiam de graça no Egito, em hipótese nenhuma. Mas esta murmuração, infelizmente, também veio a contaminar o povo de Israel, que também, por essa murmuração, sentiu também desejo de comer carne. E isso levantou a ira de Adonai, pois o Egito, o mundo, estava ainda na cabeça do povo, que embora tenha saído do Egito fisicamente pelo braço forte de Adonai, mas ainda o Egito permanecia em suas mentes. E veio então fogo nas extremidades do arraial que os consumia. O povo percebe então o erro que cometeu e pede ajuda a Moisés, que ora ao Senhor. E o fogo se apagou. Mas o povo chorava na porta da tenda de Moisés, dia após dia, e dizia querer voltar para o Egito para comer carne. E Moisés estava tão cansado de liderar o povo e dessas murmurações em sua tenda constantes, que não podia continuar mais desse jeito. A situação dele era tão séria que ele disse a Deus: se me trata assim, Senhor, por favor, me mate aqui e agora. Se eu achei graça aos seus olhos, não me deixe ver a minha miséria. Realmente, liderança pode ser um verdadeiro fardo, que é difícil sustentar, e sozinho ele não tinha como continuar. Então Adonai soluciona o problema e pede para Moisés, reunir 70 anciões do povo e levá-lo até para o tabernáculo e compartilhar da sua unção do Espírito com os anciões, os 70 anciões. Pois Moisés sozinho recebia o dia todo queixas e ninguém aguenta isso, irmãos, nem vocês, nem eu, nem ninguém, pois eram só de homens, 600 mil homens, fora crianças, mulheres, idosos. Então imagine, milhões de pessoas ali, 2 a 3 milhões de pessoas ali, e se queixando. Realmente ninguém aguenta. Então Moisés diz, depois de ajuntar eles, quem dera, né, todo o povo do Senhor fosse profeta. Quem dera que o Senhor desse a cada um deles desse espírito. Quem dera, pois assim fariam somente a vontade de Deus e teriam mais obediência a Deus e não precisaria de ninguém que os ensinasse, pois o próprio Deus estaria os ensinando em suas mentes e corações. Sabemos que isso em breve acontecerá na volta de Yeshua. Porém, o povo que estava na última parte do acampamento continuou murmurando, fazendo ainda Lashon Hará. Lashon Hará é quando o mal sai pela boca, quando você fala mal de algo ou de alguém, isso é Lashon Hará, tá? É o mal sair pela sua boca. Então, o mal que sai da boca, eles continuaram fazendo. E o Eterno, então, deu para eles cordonizes, para que eles pudessem comer, então, a carne de cordonizes durante o mês inteiro. E o Eterno dá, então, essas cordonizes para o mês inteiro. E
E também a ira de Adonai se acendeu sobre os que murmuravam, os que faziam lashon hará. E assim eles foram feridos com uma praga, uma epidemia muito grande, pois a mão do Senhor não se encurtou, e para ele nada é impossível, muito menos difícil. Então você vê aqui, com o pecado da murmuração do lashon hará, veio uma epidemia. Talvez nos dias de hoje, o que nós precisamos mais e mais mesmo é aprender a usar a nossa boca como bênção, não como maldição. Devemos parar com o lashon hará. Estamos vivendo numa pandemia. Será também que nessa pandemia que nós estamos hoje, se nós aprendêssemos todos a usarmos nossa boca para bênção e parar de fazer lashon hará, o Eterno também poderia sarar a nossa terra e cessar nessa pandemia. Fica apenas para reflexão. Então, aquele lugar se chamou Kibrot Hatava, que significa sepulcro da concupiscência, pois Kibrot é o plural de Keber, que significa tumba, sepulcro, sepultura. Como ele está no plural, então é tumba, sepulcro, sepulturas. Hatava tem o hat, que é a raiz da palavra, que é um artigo em hebraico, juntamente com tava, que significa cobiçosos, desejosos, ou seja, sepulturas do povo que desejou o alimento do mundo, do Egito, e desprezaram o alimento de Deus. Olha a severidade do que eles fizeram. O maná é o alimento que vem dos céus, o alimento de Deus, e eles desprezaram o alimento de Deus. Sabemos que Yeshua é o alimento de Deus, é a palavra de Deus, é alimento. Eles desprezaram Yeshua, desprezaram a palavra, desprezaram o alimento de Deus e ficaram desejosos pelas coisas mundanas do Egito, de um lugar pagão, secular, idólatra. Eles quiseram um alimento, a palavra do Egito. Isso é terrível. Quantos hoje não fazem isso? E quantos, hoje, irmão, fazem isso? Não é verdade, irmãos e irmãs? Então devemos, irmãos, termos cuidado com o povo que vive em nosso meio também e não aceitam o alimento, a palavra de Deus. São os falsos crentes, os crentex. O populacho ali que fala, populacho. São os falsos crentes. Yeshua é o maná de Deus. Yeshua é o pão de Deus para nós. E ai daquele que não se alimenta de Yeshua com alegria, não internaliza Yeshua com alegria. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 17, diz: ao que vencer, lhe darei do maná escondido. Em João, capítulo 6, verso 48 ao 51, Yeshua diz: eu, Yeshua, sou o pão da vida, o pão vivo que desce do céu. Quem comer de mim, viverá para sempre. Isso ele fala no verso 58. Então, terrível é aquele que não aceita a palavra de Deus, pois não aceita a verdade e é escravo do mal, tem uma vida errante, infeliz desse. Então, no capítulo 12 de Números, Bemidbar, parece que depois dos 70 anciões serem designados para compartilhar da unção de Moisés e da murmuração dos povos egípcios junto a Israel, Miriam e Arão, ambos irmãos de Moisés, parece que eles acordaram depois de tudo isso e eles também sentiram que mereciam ser líderes como Moisés. Observe que a primeira coisa que Miriam e Arão atacam é a vida pessoal de Moisés, que se casou com uma mulher etíope, cuxita, isto é, negra e não israelita. Então, eles primeiro atacaram isso. A segunda coisa que eles atacaram é a exclusividade de Moisés como líder de Israel.
A afirmação de Miriam foi muito típica. Nós também somos líderes. Quem fez de você, Moisés, um sultão entre nós? Nós temos, Moisés, as mesmas habilidades. Nós também ouvimos a palavra do Senhor. Por que então você, nosso irmãozinho caçula, está tão cheio de si? Nós também estamos qualificados para liderar, tanto quanto você, Moisés. E você vê a atitude plena de Moisés. Moisés não murmurou em nenhum momento. Moisés não fez lashon hará em nenhum momento. Ele não falou mal dos seus irmãos e de ninguém em nenhum momento. Moisés não atacou, nem com palavras. A palavra diz que Moisés era o homem mais manso que havia sobre a terra. Que exemplo, que lição a todos nós, que aula de um verdadeiro líder. Moisés sabe que o falar mal e agir com presunção o tornaria mais impuro do que o comer sem lavar as mãos, ou ainda mais impuro do que se comesse lagosta, camarão ou bacon, que já não é permitido pela impureza. Mas quem fala mal é pior do que comer com mão suja. Quem fala mal é pior daquele que erroneamente come lagosta, camarão ou bacon. E como se purificaria tal sujeira no coração? A maldade que sai do coração, como se purificaria? Pois o que sai da boca, sendo mal, é mais sujo ainda do que a sujeira que se come. Então, o pecado do lashon hará é o mal que está no coração do homem. E também o mal que está na mente do homem e que sai pela boca. Todo o corpo está sujo, todo o corpo está mal daquele que faz lashon hará. Porque o seu coração, mente está mal. Todo o corpo está mal e sujo. E como se limpará? É o mesmo que Yeshua nos ensina em Mateus, capítulo 15, do verso 17 ao verso 20. E Yeshua não está ensinando nada novo. Ele está tirando esta lição desta história de Moisés, de Moshe, com os dois irmãos Miriam e Arão. E Yeshua está nos dando entendimento do que a Torá já dizia. Baruch Hashem, aleluia. Moisés não se atreveu a fazer lashon hará em nenhum momento, nem contra os que o atacaram gratuitamente. Logo, Adonai chama os três para fora da tenda da congregação. O Senhor desce na nuvem, na coluna de nuvem, e se põe à porta da tenda, em frente a Arão e Miriam. O próprio Deus faz a defesa de Moshe, Moisés, aleluia, e toma a sua causa e diz: eu falo com profetas, eu, Deus, falo com profeta, em visão ou em sonhos. Mas não é assim com Moisés. Com Moisés, eu, Adonai, falo boca a boca, falo claramente e não por enigmas. Ele me vê face a face, como um amigo vê ao seu amigo. E como vocês não temeram falar contra o meu servo, que me vê face a face é meu amigo? E também o próprio Deus determina qual deverá ser a sentença. E já sabemos de antemão pela palavra de Adonai que a punição do lashon hará era a lepra, a hanseníase. E Miriam ficou leprosa, branca como a neve, como um que tem a metade de sua carne já consumida pela doença. Olha que horror. Arão, ao ver a irmã Miriam naquele estado, reconhece que erraram loucamente e se arrepende. Mas porque a lepra veio só em Miriam e não veio em Arão? Pois veio a ela porque ela é a principal culpada do que estava acontecendo. Ela iniciou tudo. Então Moisés roga, clama a Deus pela cura de sua irmã,
dando exemplo a nós. Que exemplo? E ele disse, El na-refá nalá, El na-refá nalá, que quer dizer, Deus, rogo-te, cura ela, Senhor. Então ela ficou 7 dias fora do arraial e depois foi curada. Pela Bíblia, no contexto judaico, Yeshua diz que o pecado do Lashon Hará, o pecado de maledicência, da língua má, é literalmente comparado ao pecado de assassinato. Daí a severidade de Deus para com este tipo de atitude contra o seu servo Moisés, amigo de Deus e servo fiel e eterno. Então você vê que o assassino que mata uma pessoa, o Lashon Hará é comparado como se fosse um assassinato. Então, quando você fala mal de alguém, você que falou mal, você morre espiritualmente. A pessoa que foi vítima, que você falou mal, ela morre espiritualmente. E quem escutar o Lashon Hará morre espiritualmente. Então, você vê, quando a pessoa ainda mata uma, né? Ele mata fisicamente uma pessoa. O Lashon Hará ainda, creio eu, que seja pior. Porque mata quem falou espiritualmente, quem ouviu e de quem se fala. Então, no mínimo, o Lashon Hará mata 3 pessoas, no mínimo. Isso se não for mais, né? Quando o Lashon Hará ele é compartilhado a várias pessoas, uma vai ouvindo, que outra vai ouvindo, que outra vai ouvindo. Olha aí a sequência de morte espiritual. Então, é terrível, irmãos, é terrível. O Lashon Hará é totalmente condenado pelo Eterno. Que a gente aprenda, né, a usar a nossa boca, a nossa língua, somente para a bênção. Até quando formos admoestar alguém, que seja com sabedoria, com mansidão, com paciência, com palavras de amor. Né? Tenhamos sabedoria, irmãos, tenhamos sabedoria. Pelo menos nós, que dizemos ser servos do Eterno. Então, Moisés tipificava quem? Yeshua, o segundo Redentor. E maior, né? Yeshua é até maior do que Moisés, o primeiro Redentor. Yeshua é maior. Yeshua fala também com Deus face a face, e é sobre ele que Moisés escreve em toda a Torá. Isso o próprio Yeshua falou. E alguns judeus e não judeus, infelizmente, ainda fazem Lashon Hará contra Yeshua e contra os seus discípulos, ou até mesmo contra Deus. Oremos por eles, irmãos, para que sejam purificados por Adonai, para que cessem da sua maldade. Então, o povo só partiu quando Miriam, curada, voltou ao acampamento, ao povo. Então, há um grande ensinamento nisso. Depois da cura e do perdão, estamos aptos a seguir em frente, todos juntos. Você vê aqui o povo esperando por ela. Na Haftará de Zacarias, capítulo 2, do verso 10 ao capítulo 4, verso 7, aqui fala profeticamente o dia da volta de Yeshua, na sua segunda vinda, onde ele voltará e habitará em Sião junto a Israel e aos seus enxertados, ao povo de Deus, de judeus e não judeus, discípulos de Yeshua. Yeshua novamente escolherá Jerusalém. Ele volta para Jerusalém. Ele não volta para Roma, nem volta para a Europa, nem para a América. Ele volta para Jerusalém. Yeshua virá em glória como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com corpo glorificado, ao qual vive pelos séculos dos séculos. Aleluia! E cessará a iniquidade desta terra, num só dia, através de Yeshua, em sua segunda vinda. Estaremos todos debaixo da videira, que é Yeshua, e debaixo da figueira, que é Israel. E antes que isso aconteça, há um candelabro com seu óleo e lâmpadas acesas, junto a 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda. Ambas testemunhas fiéis de Deus, de Yeshua. E não será por força, nem violência, mas pelo Espírito de Deus. Adonai aplainará o grande monte e haverá graça sobre graça. Continuando, para concluir o nosso resumo, na Brit Hadashah de Apocalipse, capítulo 11, do verso 4 ao 19, e Lucas, capítulo 15 e capítulo 16 completo também,
Vemos as duas oliveiras, testemunhas fiéis de Deus, tendo autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Elas irão profetizar durante 1260 dias, e não choverá durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Elas também têm autoridade sobre as águas, para convertê-las em sangue e ferir a terra com flagelos. Elas serão mortas por 3 dias e meio, e após viverão novamente. E haverá grande terremoto que matará 7.000 pessoas. E virá o dia do juízo de Deus. Mas todo aquele que se arrepender antes do dia do juízo será purificado e redimido por Deus, através de Yeshua. E haverá grandes festas nos céus. Pois aquele que estava morto espiritualmente e com sentença de morte física, volta a ter a vida e vida eterna, porque se arrependeu dos seus maus caminhos. Que nós, os filhos da luz, sejamos astutos no trato entre nós. Usemos de nossas riquezas e bens materiais do nosso trabalho, que Adonai tem nos dado, para também ajudar os nossos irmãos na fé. Pois Deus, que está nos céus, nos vê e nos recompensa. Compartilhemos também os dons espirituais que o Pai nos dá aos nossos irmãos na fé, assim como nós também obedientes a Deus e ao seu Messias, Yeshua. Pois depois da morte, o que não se arrependeu em vida não terá vida eterna, mas apenas colherá todo o mal que plantou. Mas ao que se arrependeu e viveu obediente às leis de Deus, se esforçou ao menos em obedecê-lo, como nova criatura, terá vida eterna, na terra restaurada, como no antigo Éden. Então, o nosso planeta Terra será restaurado como no antigo Éden, com Yeshua, na volta dele. Deus e seus irmãos e irmãs na fé, judeus e não judeus, de todas as gerações estarão lá. Por isso, irmão e irmã, persevere na sua fidelidade. Não deixe que nada nesse mundo te tire da fé, da obediência, porque nem dinheiro, nem casa, nem família, nem nada, nem ninguém tem o poder para isso. Se você não permitir, que você não permita que nada nem ninguém te tire a fé. Não importa o que te aconteça, permaneça com fé, obediente ao Eterno, que Ele vai ver lá nos céus a tua obediência, a tua fé, mesmo passando por grande tribulação e deserto, e Ele te recompensará. Não tenha medo daquele que pode te ferir a carne, tenha apenas temor a Deus, que pode tirar a vida eterna. Então ame ao Senhor, obedeça ao Senhor, porque as leis dele são boas para todos, e persevere na sua fidelidade a Deus, obedecendo-o. Que vocês, irmãos, possam estar lendo todas as porções dessa paraxá, são realmente incríveis e maravilhosas, que vocês possam estar colocando em prática, que isso venha a edificá-los e abençoá-los, porque realmente edifica e abençoa, que vocês possam estar vendo os links dessa paraxá Behaloterra, de todos os anos da sinagoga Har Sion, que eu também deixo aí para vocês, e estudem, né? E shalom, shalom. Bons estudos a todos!